Uma empresa latino-americana acaba de fazer o que parecia impossível: derrotar a Amazon em seu próprio jogo e se tornar mais valiosa que Petrobras, Vale e Itaú juntas. Neste vídeo você vai descobrir a estratégia exata que uma startup argentina usou para construir um império de 100 bilhões de dólares e dominar 60% do e-commerce latino-americano, mesmo depois que Jeff Bezos decidiu entrar pesado na região. Se você tem um negócio ou quer entender como gigantes são construídas em mercados emergentes, essa história vai mudar a forma como você pensa sobre competição. Porque aqui está o que ninguém te conta. Quando a Amazon anunciou sua entrada na América Latina em 2012, todos os analistas de Wall Street deram o Mercado Livre como morto. As ações despencaram, investidores venderam tudo, o consenso era unânime. Foi boa tentativa, mas agora chegou o verdadeiro monstro. Só que aconteceu exatamente o oposto. Hoje, mais de uma década depois, a Amazon controla menos de 10% do mercado latino-americano, enquanto o Mercado Livre nunca esteve tão forte. E a jogada de mestre que permitiu isso? Bom, isso você só vai entender quando a gente voltar para o ano de 1999 e conhecer um estudante argentino de MBA que teve uma visão que todo mundo achava maluca. Só para você ter uma ideia do tamanho dessa façanha, em 2023 o Mercado Livre movimentou mais de 10 bilhões de dólares em vendas brutas apenas no Brasil. A empresa processa mais de 2 bilhões de transações financeiras por ano através do Mercado Pago, seu braço de pagamento digital. E aqui está o mais impressionante. Quando a Amazon finalmente decidiu entrar de vez na América Latina em 2017, todo mundo apostava que seria o fim do Mercado Livre. Mas aconteceu exatamente o oposto. Hoje, quase uma década depois, o Mercado Livre não só sobreviveu, como cresceu ainda mais forte, mantendo uma liderança esmagadora na região. Nossa história começa em 1999, na época em que a internet era vista como uma grande promessa incerta. Mas Marcos Galperin, um argentino de 28 anos, estava terminando seu MBA na Universidade de Stanford, na Califórnia, berço do Vale do Silício. Naquele momento, o mundo vivia a euforia dos .com. Empresas de internet estavam sendo criadas e avaliadas em bilhões de dólares da noite para o dia. O eBay, fundado apenas 4 anos antes, já valia mais de 20 bilhões de dólares. Foi justamente o eBay que chamou a atenção de Galperin. Ele percebeu algo crucial. Enquanto nos Estados Unidos o e-commerce já estava explodindo, na América Latina praticamente não existia nada parecido. Aqui vem a parte interessante da história. Marcos não era um programador genial, nem tinha experiência em varejo ou tecnologia, mas ele tinha algo igualmente valioso: um time perfeito e a capacidade de identificar uma oportunidade gigantesca que estava sendo ignorada pelos grandes players globais. Durante suas aulas de empreendedorismo em Stanford, Galperin começou a desenvolver seu plano de negócio. A ideia era simples na superfície: criar uma plataforma de comércio eletrônico para conectar compradores a vendedores na América Latina, algo que já funcionava nos Estados Unidos e Europa, mas ainda não existia na região. Só que havia um problema enorme, na verdade, vários problemas. A América Latina dos anos 90 não tinha a infraestrutura necessária para o e-commerce. A penetração de internet era ridiculamente baixa. Menos de 3% da população tinha acesso. Os sistemas de pagamentos online praticamente não existiam. E a cultura de comprar sem ver o produto primeiro? Isso era totalmente estranho para o consumidor latino-americano. Mas Galperin viu algo que os outros não viam. Ele entendeu que, apesar de todas essas barreiras, elas eram temporárias e a internet inevitavelmente chegaria na região. E quando chegasse, quem estivesse lá primeiro teria uma grande vantagem competitiva brutal. Em agosto de 1999, Marcos Galperin voltou a Buenos Aires com um plano ambicioso e com 7,5 milhões de dólares no bolso. Isso mesmo, antes mesmo de lançar a plataforma, ele conseguiu levantar investimentos de alguns dos fundos mais prestigiados do Vale do Silício. Entre os investidores estavam a JP Morgan e, o mais interessante, o próprio eBay.
Pode parecer estranho, mas naquela época o eBay estava investindo em marketplaces regionais ao redor do mundo, em vez de fazer expansão direta. A estratégia deles era simples: apostar em empreendedores locais que entendiam melhor seu mercado. O site foi ao ar oficialmente em agosto de 1999, simultaneamente na Argentina, Brasil, México, Colômbia, Chile e Venezuela. Uma estratégia de expansão agressiva que pouquíssimas startups conseguiriam executar logo de primeiro ano. No primeiro mês, o crescimento foi lento, muito lento. As pessoas simplesmente não confiavam em comprar pela internet. Como você transferiria o dinheiro? Como garantir que o produto chegaria? E se fosse um golpe? Mas Galperin e sua equipe começaram a resolver esses problemas, um por um. Eles criaram um sistema de reputação, onde compradores e vendedores poderiam avaliar uns aos outros. Desenvolveram um mecanismo de pagamento que funcionava com a infraestrutura local. E o mais importante, começaram a educar o mercado. Em 2001, apenas 2 anos após seu lançamento, o Mercado Livre já tinha mais de 1 milhão de usuários registrados. Para uma região onde o e-commerce era praticamente inexistente, isso era revolucionário. E aí que entra a primeira grande reviravolta na história. Em 2001, o eBay, que era um investidor minoritário do Mercado Livre, decidiu comprar 19,5% da empresa por 25 milhões de dólares. Isso deu ao Mercado Livre não só capital para crescer, mas também validação internacional. Mas aqui vem uma ironia interessante. Enquanto o eBay era parceiro estratégico na América Latina, em outras regiões do mundo, eles estavam adquirindo completamente seus concorrentes locais. Na Coreia, compraram Gmarkt. Na Europa, compraram várias plataformas locais. Por que não fizeram o mesmo com o Mercado Livre? A resposta viria anos depois e envolveria uma das maiores apostas da história do e-commerce latino-americano. Chegamos em 2007. O Mercado Livre estava crescendo forte, mas ainda dependia muito do modelo de marketplace puro, basicamente copiando o eBay. E então, Galperin tomou uma decisão que mudaria completamente o destino da empresa. Em agosto de 2007, o Mercado Livre abriu capital na bolsa Nasdaq, se tornando a primeira empresa latino-americana de tecnologia a fazer um IPO nos Estados Unidos. A operação levantou a bagatela de 333 milhões de dólares. Mas aqui está um detalhe crucial. Na mesma época, o eBay estava vendendo sua participação no Mercado Livre. Eles decidiram que não queriam mais ser sócios, preferindo focar em outros mercados. Isso poderia ter sido interpretado como um voto de desconfiança, mas Galperin viu de outra forma. Era a oportunidade perfeita para ter total liberdade estratégica. E a primeira grande jogada veio logo em seguida. Em 2009, o Mercado Livre lançou o Mercado Pago, sua própria plataforma de pagamentos digitais. Essa foi, sem dúvida alguma, a decisão mais importante da história da empresa. Veja bem, até então, o Mercado Livre dependia de soluções de terceiros para processar pagamentos. Isso significava taxas altas, experiências fragmentadas e, o pior de tudo, falta de controle sobre uma parte crucial da transação. Com o Mercado Pago, a empresa passou a controlar toda a cadeia: o marketplace onde o produto era listado, o sistema de pagamento que processava a transação e faturamento, como veremos, até a logística de entrega. Mas o Mercado Pago não ficou restrito apenas ao marketplace. Galperin teve uma visão ainda mais ambiciosa: transformá-lo em uma plataforma financeira completa, que pudesse ser usada fora do Mercado Livre. Hoje, mais de 50% das transações do Mercado Pago acontecem fora da plataforma do Mercado Livre. A empresa se tornou um dos maiores processadores de pagamento da América Latina, competindo diretamente com gigantes como PayPal e empresas de cartões de crédito tradicionais. E aqui está a genialidade da estratégia. Ao criar um ecossistema integrado, o Mercado Livre aumentou brutalmente as barreiras de saída para seus usuários. Você vende no Mercado Livre, usa Mercado Pago, tem seu dinheiro lá. Por que iria para outro marketplace? E agora chegamos ao momento mais tenso dessa história. Em 2012, a Amazon começou a dar seus primeiros passos sérios na América Latina, lançando operações no Brasil e México. Para qualquer pessoa que acompanhava o mercado, parecia o fim do jogo para o Mercado Livre. Afinal, estamos falando da Amazon, a empresa que destruiu a concorrência em praticamente
todos os mercados onde entrou. A máquina implacável de Jeff Bezos. Os analistas de Wall Street começaram a rebaixar as ações do Mercado Livre. Muitos investidores venderam suas posições. O consenso era: foi boa a tentativa, mas agora chegou o verdadeiro player. Mas Marcos Galperin não entrou em pânico. Pelo contrário, ele tinha uma vantagem que a Amazon levaria anos para construir: conhecimento profundo dos mercados locais. A estratégia do Mercado Livre foi brilhante. Em vez de tentar competir diretamente com a Amazon no próprio jogo dela, eles adotaram a aposta nas particularidades latino-americanas. Primeiro, lançaram em 2013 o Mercado Envio, um sistema de logística próprio, adaptado às complexidades da região. Ao contrário da Amazon, que tentava replicar seu modelo americano, o Mercado Livre entendia que a América Latina precisava de soluções diferentes. No Brasil, por exemplo, o sistema postal é caótico. As distâncias são continentais. A infraestrutura rodoviária é precária em muitas regiões. O Mercado Livre construiu sua rede logística entendendo essas realidades, usando uma combinação de centros próprios e parcerias locais. Segundo, eles investiram pesado em métodos de pagamentos locais. Na América Latina, cartão de crédito não é o padrão, como nos Estados Unidos. Boleto bancário, transferência via Pix, pagamento em loterias, dinheiro em mão, tudo isso era crucial. O Mercado Pago, que já estava consolidado, virou arma competitiva decisiva. A Amazon demorou anos para entender essas nuances. Em terceiro, e talvez mais importante, eles mantiveram o modelo de marketplace. Enquanto a Amazon focava em vender produtos próprios e de grandes marcas, o Mercado Livre continuou sendo a plataforma onde qualquer pessoa podia vender qualquer coisa. Isso criou uma economia de pequenos e médios vendedores, completamente fidelizados à plataforma. Esses vendedores se tornaram um exército de defensores do Mercado Livre. E a estratégia funcionou. De 2012 a 2020, enquanto a Amazon crescia, o Mercado Livre crescia rápido, muito mais rápido. Então, vamos aos números de hoje, porque eles são absolutamente impressionantes. Em 2023, o Mercado Livre registrou mais de 53 bilhões de dólares em GMV, que é o valor bruto de todas as transações na plataforma. Comparação, isso é maior que o PIB de vários países latinos-americanos. A empresa tem mais de 150 milhões de usuários ativos em 18 países. No Brasil, líder isolada, com 60% do market share de e-commerce. Na Argentina, mais de 80% de participação. No México, dominância absoluta. O Mercado Pago processa mais de 2 bilhões de transações por ano e tem 50 milhões de usuários únicos. É uma das maiores fintechs da América Latina. Rivaliza com o Nubank em alguns mercados. Valor de mercado da empresa: mais de 100 bilhões de dólares. Isso faz do Mercado Livre não apenas a maior empresa de tecnologia da América Latina, mas a empresa mais valiosa de qualquer setor na região. Para você ter uma noção, o Mercado Livre vale mais do que Petrobras, Vale e Ambev combinadas. E a Amazon? Bem, depois de mais de 10 anos tentando conquistar a América Latina, a Amazon tem menos de 10% de participação de mercado na maioria dos países onde opera. Em 2022, rumores indicavam que eles estavam até considerando reduzir investimentos na região. A verdade é que o Mercado Livre venceu essa batalha e não foi por sorte. Foi por entender profundamente seu mercado, por fazer as apostas certas nos momentos certos e por construir um ecossistema que é extremamente difícil de se replicar. Então, recapitulando, como é que o Mercado Livre se tornou a maior empresa da América Latina? Primeiro, time perfeito. Marcos Galperin entrou quando não havia concorrência estabelecida. Segundo, integração vertical, marketplace, pagamentos e logística sobre o mesmo guarda-chuva. Terceiro, adaptação local. Em vez de copiar modelos internacionais, criaram soluções para problemas latino-americanos. Quarto, persistência. Quando a Amazon chegou, não recuaram, dobraram as apostas. E se você não conhecia a história do Mercado Livre, achou interessante toda essa dinâmica de crescimento, eBay, Amazon, Mercado Livre, deixa aqui seus comentários, dê dica pra gente de qual empresa você gostaria de conhecer. E não esquece, curte, segue e compartilha. Valeu!